Olá, queridos companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Mais uma vez é com muito prazer e alegria que aqui estamos para juntos fazermos uma breve reflexão nesta, talvez nossa última participação neste ano de 2020. Com certeza um ano muito atípico diante daqueles outros anos nos quais nós estávamos aí todos juntos, reunidos, nos abraçando e desejando um Feliz Natal, ótimas reflexões, desejando a paz ao coração de absolutamente todas as pessoas, e nós fazíamos isso com um abraço, com um carinho, com um beijo, e isso com certeza foi algo muito importante e que nós precisamos, sobretudo, aprender a valorizar. Porém, hoje nós estamos numa nova situação, ou diante de uma nova oportunidade, sobretudo de reflexão. Todas as oportunidades são de crescimento que Deus, Jesus, através da espiritualidade, nos apresenta. E é claro que nós não poderíamos deixar de, nesta nossa última participação no ano, trazer algumas informações, ou melhor, algumas breves reflexões sobre este momento importantíssimo que é o Natal. E é claro que gostaria aqui de fazer referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, exatamente naquele momento em que foi anunciado, segundo o evangelista, pelos anjos celestes, a chegada do Salvador. Aquele período em que eles foram até os pastores e anunciaram: olha, é motivo de alegria, dai glórias a Deus, porque nasceu hoje o Messias, nasceu hoje o Salvador. Paz na terra aos homens de boa vontade. Vejam que expressãozinha, lógico, eu não fiz a leitura, simplesmente citando com as palavras, para que nós pudéssemos, nesses breves instantes, refletir um pouco sobre elas. Lógico que nós estamos diante de um Natal, e quando a gente fala em Natal, no mês de dezembro, nós já nos preocupamos porque o capitalismo, podemos assim dizer, deu uma exacerbada, sobretudo, no consumismo para que as criaturas, e aí vem até a questão do próprio 13º, que se coloca ou injeta dinheiro no mercado para que as pessoas possam adquirir os seus produtos, oferecer presentes, preparar suas ceias de Natal. A gente sabe também que nesses momentos muitas pessoas preparam cestas básicas, doam cestas básicas. A dona Luzia tem aí o projeto das sacolinhas, né? Onde a gente coloca lá roupas, brinquedos, e aí damos uma festa para essas crianças que não possuem condições melhores para comemorar o Natal. A gente sabe também que tem um número significativo de pessoas e de famílias que não possuem muitos motivos para comemorarem. Mas por quê? Porque infelizmente a humanidade fez ou transformou esta data ou esta celebração exatamente numa forma de consumismo. Claro que a gente sabe, isso foi exatamente em virtude das alterações dos calendários, tanto de Gregoriano e Juliano, que fizeram alterações. Também foi uma forma da igreja, sobretudo ali após o ano 300 depois de Cristo, quando Roma adotou o cristianismo como religião oficial, uma forma de buscar-se uma adaptação. Tanto é que, segundo dados históricos, foi a partir do ano 440 que o Natal passou a ser comemorado no dia 25 de dezembro, tá? E exatamente para poder o quê? Se adaptar às estruturas e aos desejos físicos, aos desejos humanos. E a gente, com isso, passou a esquecer a verdadeira natureza do próprio Cristo e, é claro,
o verdadeiro objetivo da sua tarefa, da sua missão. Nessa pequena frase que nós citamos aqui de Lucas, que nós poderíamos dividir em 3, pelo menos, pontos principais, e Emmanuel nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, salvo engano no livro psicografado do Chico, Antologia Mediúnica do Natal, que nós precisaremos aprender, ou nós precisaríamos, e por que não difundir nesse instante esta ideia, para que todas as pessoas possam buscar um caráter mais significativo para esta data. Sim, porque se foi, como disseram os anjos, como anunciaram aos pastores a vinda do Cristo, primeira coisa que eles disseram: deem glórias a Deus. Gente, nós precisamos aprender a dar glórias ao Criador. E por que nós devemos dar glórias ao Criador? Nós devemos dar glórias ao Criador porque nós temos condições de elaborar uma ceia de Natal, porque nós temos motivos para comemorar com os nossos familiares ou amigos, porque nós conseguimos ter o nosso salário, ter o nosso 13º. Sim, poderíamos e deveríamos dar glórias a Deus por isso, mas nós também temos que aprender a dar glórias a Deus pelas dificuldades que nós possuímos. Nós devemos aprender e dar glórias a Deus por este momento de pandemia que nós estamos passando, porque se não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita, nós temos que tentar descobrir qual que é o motivo e o verdadeiro significado deste vírus e o que ele deve representar, sobretudo para a humanidade, mas especificamente para nós, neste projeto de instalação do reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Nós devemos aprender a dar glórias a Deus e, sobretudo, difundir este ato para aquelas pessoas que também não possuem condições de comemorar o seu próprio Natal, de elaborar uma ceia, de comemorar com seus amigos. Ajudar de alguma forma as pessoas a dar glórias a Deus se estão numa situação delicada hoje. Por quê? Porque se dentro de tudo isso há uma necessidade, que nós possamos, dando glórias a Deus, descobrir qual é a nossa real necessidade para nós irmos à luta. Não estou querendo dizer que as pessoas que não possuem um emprego, que não possuem condições, que não têm uma família estruturada, devem simplesmente cruzar os braços e dizer: não, isso é o meu karma, eu tenho que passar por isso. Não, não é dessa forma. Dar glórias a Deus é exatamente fazer aquilo que o próprio Cristo nos propôs no Sermão do Monte, quando ele começa pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm a humildade para abrir a sua mente, abrir o seu coração e perceber, descobrir, compreender tudo o que acontece consigo na sua própria vida e partir exatamente para a luta. Partir para a luta em que sentido? Procurando modificar, sobretudo, esta situação. Então, quando Jesus veio, e ele veio exatamente para trazer uma consolação, nós temos que entender a sua missão. E quando a gente passa a entender a sua missão, nós vamos perceber. Por isso que devemos dar glórias a Deus. Por quê? Porque Jesus veio até nós e veio nos ensinar, veio nos mostrar, veio nos acolher. Então, é um momento de revelação e, sobretudo, momento de auxiliarmos as pessoas. Diferente do que os homens fizeram naquela época em Belém, que fecharam todas as portas para Maria, José e para o próprio Cristo, que estava prestes a nascer, e fazer como os animais, ainda que agindo por instintos, eles acolheram Jesus. E aí eu pergunto, nós estamos preparados e prontos para acolher o Cristo? Abrir as portas do nosso coração para Ele? Então devemos aprender e dar glórias a Deus exatamente por Ele ter nos enviado e pelo próprio Cristo ter, por amor, vindo até nós. Da mesma forma, há necessidade de nós identificarmos, como diz Emmanuel, que é justamente o momento onde Jesus veio trazer e apresentar a paz. Como diz os anjos aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Tem um conto bem interessante, eu não vou contar aqui exatamente por conta
Nossa, que foi um conto, não vou contar por conta, né? Que legal. Do nosso próprio tempo, que é um tempo mais curto para as nossas reflexões, mas um episódio ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, justamente num local, numa trincheira, onde estavam muito próximos o exército alemão do exército dos outros aliados. E na noite de Natal resolveram ali naquele local, naquele ambiente de guerra, parar para comemorar. E pararam para comemorar como? Um chamando o outro e conversando. Por quê? Porque, gente, a guerra eram dos soldados? Muitas das vezes não. A guerra, ela é dos governantes. Ou ela é daquelas pessoas que, querendo ou não, infelizmente por orgulho, por vaidade, não sabemos o motivo e não vamos questionar aqui, né? Porque Jesus disse: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier, e não nos cabe, não nos compete julgar e muito menos condenar ninguém. Mas os soldados que estão ali no fronte, que estão na batalha, não são responsáveis. Só que ali naquele momento resolveram. Por quê? Porque representa justamente essa paz, essa trégua. E aí a gente pergunta, será que nesse momento nós conseguimos avaliar o Natal também como uma trégua, sobretudo nessa luta íntima de nós para conosco mesmos, contra os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas dificuldades? Então, o Natal representa essa paz. Mas, não se esqueçam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha que interessante. Por quê? Porque é lógico, também nós não vamos nos alongar nas nossas colocações, até mesmo porque a gente está no finalzinho aí deste momento de reflexão. A vontade, bem diferente do desejo, é a manifestação da nossa alma. Quando a espiritualidade fala na questão 909 que nós poderíamos, por um esforço mínimo, ele está querendo dizer que todos aqueles que colocam vontade nas suas resoluções conseguem atingir os seus objetivos. Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou aqueles homens que querem, que desejam efetivamente encontrar a paz e abrir o seu coração para receber Jesus. Então, que nós possamos ser, nesses instantes, os divulgadores desta celebração, não da celebração propriamente dita, mas do verdadeiro significado que esta celebração deve realmente possuir ou deve significar no coração de todos nós e da própria humanidade. Um ser angelical desceu à terra, trouxe os seus ensinamentos, trouxe o seu abraço, trouxe o seu carinho e principalmente nos serve de guia e modelo. Então, que nós sejamos esses divulgadores, porque os anjos anunciaram aos pastores e caberia aos pastores difundir por toda a terra, sair e realmente espalhar essa alegria, e que nós sejamos, pois, estes pastores. Primeiro, para nos alegrarmos com esta data, nos alegrarmos com esta simbologia e principalmente com a vinda do próprio Cristo, e depois divulgar para todas as pessoas, a todos os cantos, a toda a humanidade, o verdadeiro significado do Natal e levar, lógico, primeiro cultivando dentro de nós, depois levar a paz aos demais corações. Muito obrigado pelo carinho de vocês, sobretudo neste ano que foi realmente um ano muito delicado, mas eu tenho certeza de muito aprendizado e crescimento para os homens de boa vontade. Tenham todos um felicíssimo Natal e que Jesus consiga realmente renascer no coração de todos. Muita paz, até o nosso próximo encontro. Que assim seja.